Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular de matemática, iremos dar continuidade novamente sobre os assuntos sobre grandezas e medidas. E hoje nós vamos estudar sobre as medidas de capacidade. Toda vez que nós na matemática iremos fazer relações a produtos líquidos, nós estaremos envolvendo as grandezas de capacidade, mas as suas unidades. Hoje na nossa aula vamos aí desmistificar e aprender algumas dessas grandezas, como litro, ml, mililitros, assim a gente vai dando continuidade nesses assuntos que são tão importantes para os estudos da matemática. Bom, como eu falei no início aqui agora, nós vamos estudar relações a produtos líquidos. Na aula anterior nós falamos sobre medidas de massa, que aí a gente vai tendo o quê? A proporção sobre peso, sobre massa, sobre matéria. Olhando essas imagens que estão aqui, vamos então retirar. Você vai fazendo um X ou vai se olhando aí quais são os produtos que não são líquidos, ou seja, que não são medidos pelas as unidades de capacidade. Então nós temos aqui, ó, pães. Será que o pão, né, que você compra lá na padaria, ele é medido pelo peso ou pela capacidade? Ele é pelo peso, né, ou pela massa. Então nós vamos retirar. Ele não está dentro das medidas de capacidade. Outro elemento aqui é o queijo. Será que o queijo você compra ele como líquido? Não, ele também é uma medida de massa. Então a sua proporção de medida é uma outra grandeza. Então nós estamos falando sobre capacidade, que são produtos, elementos que são líquidos. Então vamos também retirar o queijo. Outro elemento aqui é a cenoura. Nós compramos a cenoura pelo quilo. Então não é pelo litro, né, ou mililitro. Nós compramos ela pelo quilo. Então vamos também retirar a cenoura. E o único que sobrou aqui é o bolo, né? Você compra também ele pelo peso, o pedaço pelo peso, que também é uma outra grandeza. Sobrou então o leite, o suco, a água mineral, o chá. Vamos retirar ali o bolo. Então, esses elementos que são líquidos, eles são medidos pela sua capacidade ou a capacidade daquele recipiente. Que, por exemplo, pode ser uma bacia ou uma garrafa PET. Ali a gente vai tendo essa ideia de que é a medida de capacidade conforme o seu volume, que é igual nós vamos ver aqui nessas informações. As medidas de capacidade representam as unidades usadas para definir o volume no interior de um recipiente. O que quer dizer isso? E, por exemplo, você pode ter uma bacia que ela é mais larga e ela tenha, por exemplo, a capacidade, o seu volume de 1 litro. Mas e o balde ele não tem uma elevação maior, ele também pode ter uma capacidade de 1 litro. Então aqui não interfere sobre o recipiente. E sim pelo quê? O seu volume que cabe dentro do seu interior. Então você pode ver aí que, por exemplo, vários produtos, por exemplo, está numa unidade de 1 litro, mas o recipiente dele é diferente do outro. O que interfere aqui, então, é o quê? O volume daquele recipiente, quanto ele cabe. Porque, por exemplo, se você colocar e despejar uma jarra de água em uma garrafa que tem 1 litro e nesse despejo você despeja 2, ou seja, vai transbordar. Aquele recipiente, o volume dele é a capacidade somente de 1 litro. Ou se você colocar uma quantidade menor, vai faltar. Então aqui a gente vai estar relacionando essas unidades. Bom, e a principal unidade de padrão, a unidade, né, de medida de capacidade é o litro, que é a unidade padrão. Então, sempre nós vamos ter relação ao que é 1 litro, para facilitar todo o nosso raciocínio e estratégia. Então não esqueçam que o litro é a unidade padrão, não se esqueçam, ok? Bom, nós temos aí alguns recipientes que visualmente nós vamos conseguir entender que vai ter unidades com a grandeza maior, né, como o litro, que é a unidade base, e aqui a gente consegue visualmente entender que existem recipientes que vão caber um volume maior, uma quantidade maior, como 2 litros, como 3 litros, 4 litros e por aí vai, como também nós vamos ter as grandezas menores, as unidades menores, como a gente fala como mililitro, né, ou então a abreviação, símbolo
ml, que vai facilitar também na nossa compreensão. Então, nós temos aqui, então, que pode ser um recipiente com 500 ml, outro com 250, outro com 200. Então, nós visualmente conseguimos entender. E outra informação que nós temos aqui nas medidas de capacidade é que 1 litro é igual a 1000 ml. Essa informação, elas sempre são básicas para o desenvolvimento das atividades. Então, aí você também tem que estar atento com essa informação. A cada 1 litro, eu posso dizer que naquele recipiente também tem 1000 ml, ok? Vamos lá, então, fazer essa conversão para a gente fazer essa prática. Já sabemos dessa informação. Então, olha, 1 litro, ele tem quantos ml? 1000 ml, ou 1000 mililitros, tá? 2 litros, agora na garrafa de 2 litros, ele tem quantos ml? Eu posso dizer que aquela mesma garrafa possui quantos ml? Se a cada 1 litro é 1000, a cada 2 litros, 2.000 ml, ou 2.000 mililitros. E 3.000, a cada 3.000 litros, eu também posso dizer que naquele recipiente tem 3.000 ml. Ou seja, isso aqui é uma prática de atividade de conversão. Eu estou numa unidade de litros e vou converter para mililitros, que são as duas atividades mais comuns de conversão dentro das medidas de capacidade, ok? Vamos continuar então. O litro, né, assim como as outras unidades padrão, ela também tem os seus múltiplos e submúltiplos. Vamos ver quais são os múltiplos. Quilolitro, abreviação ou símbolo KL. Hectolitro, abreviação ou símbolo HL. Decalitro, abreviação ou símbolo DAL. E agora os submúltiplos, que são as unidades do litro que são menores. Nós temos o decilitro, que tem a abreviação ou símbolo DL, centilitro, abreviação e símbolo CL, e o mililitro, que é a abreviação ou símbolo ML. Outra coisa muito importante que, ao perceber que você vai trabalhar com essa unidade, talvez está com alguma dessas outras que não seja o litro, você vai perceber, olha aqui, dentro de cada palavra ou de cada unidade, você pode observar que tem um litro, olha só, litro em todos os múltiplos e todos os submúltiplos. Então, ao ler aquela unidade, você vai perceber, bom, eu estou trabalhando com medidas de capacidade e que o litro, então, é a unidade básica. Então, isso que são dicas que vão facilitando aí na hora da compreensão do conteúdo, tá bom? No nosso cotidiano, usamos diversos elementos que são medidos pela capacidade. E lembre-se, ao analisar medidas de capacidade, estamos falando sobre elementos que são líquidos, como eu disse lá no início. Fazendo então essa comparação, nós temos diversos produtos do dia a dia, que seja de gênero alimentício, né, que nós podemos consumir, ou outros que são de produtos de limpeza, ou que têm um outro tipo de gênero e finalidade, que são pelas medidas de capacidade. Ou seja, vão estar em litros, ml, como o leite, o suco, o refrigerante, a água mineral, que aí são produtos de alimentício, né? Nós podemos consumir. Nós temos agora o óleo, né? Um produto de limpeza, como desinfetante, sabão líquido, o cloro, dentre outros, né? A mamãe que usa o esmalte, o álcool. Então, são elementos que estão aqui nas medidas de capacidade e que cada um dos seus recipientes vão ser de acordo com o seu volume, que pode ser dentro daquele frasco ou daquele recipiente. O que interessa ali é a questão do volume. Bom, vamos fazer então aqui umas relações aqui com as unidades de massa, estudamos nas aulas anteriores, com as unidades de capacidade. E aqui também nós vamos fazer uma outra referência com a aula de ciência, que são o quê? Os tipos de misturas, né? Lembra que você estudou com a professora Albali de mistura homogênea, heterogênea no conteúdo de ciências? Aqui também nós vamos fazer essa comparação. Você vai ao supermercado e você vai comprar o café em pó. Lá na unidade que você vai comprar, ele vai estar em peso, né? Em grama. Olha só, 500 gramas.
Então você vai levar para casa e vai fazer o café. E depois que fizer toda aquela transformação da mistura, ele vai ficar em qual unidade? Ele vai ficar na unidade de capacidade. Vamos imaginar então que você vai comprar esse cafezinho então em uma padaria e que esse recipiente, né, a xícara, ele tem aqui 200 ml. Vamos colocar aqui como exemplo. Então, ele está com 200 ml. Então, veja bem como os produtos também, as unidades podem fazer correlação. Então, ele passou de uma unidade e foi para outra unidade, ou seja, da medidas de massa, ele passou para medidas de capacidade. Então, nós conseguimos fazer essa relação. Outro produto também que você pode ter em casa, né, que vai fazer correlação a essas duas unidades, é o seguinte: o Bom Ar ou o desodorante, todos esses dispositivos que são de spray, né, que ao agitar, você pode observar lá nas suas unidades deles no produto, que eles vão ter duas unidades, eles vão estar em ml e também em gramas. Por quê? Existe toda uma física que explica todo esse dispositivo, que eles têm dois elementos que são medidos nessas duas grandezas, tanto em líquido, ou capacidade, como também nas medidas de massa. Que depois que a gente faz todo o processo de agitação, a gente tem todo um outro elemento, toda uma fusão. Então, por que é bom trazer esses exemplos? Porque são unidades e grandezas que se relacionam. Um único produto ter duas grandezas, grandezas de capacidades e grandezas de medidas, né, de massa, então são produtos interessantes que a gente vai tendo ali com relação do nosso cotidiano. Então a gente vai tendo essas variedades que a gente pode fazer esse tipo de trabalho, imaginar a correlação entre duas grandezas, ok? Bom, partindo para as atividades da plataforma Smed TV, já que com todo esse conteúdo que já estamos estudando, vamos responder as seguintes questões. Na questão número 1, pede para a gente completar as frases conforme as unidades de capacidade, ok? Complete as frases. Qual é a unidade fundamental de capacidade e qual é o seu símbolo? Nós sabemos que é o litro. O litro é a unidade fundamental de medida. E qual é o símbolo do litro ou abreviação? É a letra L no maiúsculo, tá? Então, se você estiver deparando com algum produto que está lá com a letra L simplesmente, você vai ver que é um produto ou é a unidade padrão de medidas de capacidade. Vamos responder a letra B. Um submúltiplo do litro muito usado é o... Qual dos submúltiplos que nós acabamos de falar sobre as unidades? O mililitro. E qual é o símbolo? A abreviação ou símbolo ml, que a gente pode encontrar em garrafas de refrigerantes, um refrigerante de 500 ml, ok? Ele é um submúltiplo do litro. E o litro, lembra daquela informação importante que eu disse no início da aula? Um litro é igual a quantos ml ou mililitros? É igual a 1000 ml ou 1000 mililitros. Essa aí é uma informação padrão. Um litro é igual a 1000 ml. Agora vamos acompanhar essa seguinte situação e vamos aí responder conforme as duas operações matemáticas que nós já trabalhamos, a multiplicação e a adição. Veja bem no desenho, o André ele foi ao hospital e nisso o médico receitou o seguinte: olha, André, para passar a sua tosse, tome 4 colheres de xarope por dia. Então o médico receitou que ele tomasse 4 colheres de xarope por dia. E cada colher dessa, quantos ml tinha na receita? Cada colher teria, então, 5 ml. Então, a pergunta é o seguinte: em um dia, o André vai tomar quantos ml? Então, vamos fazer duas estratégias. A primeira, vamos usar, então, a multiplicação. Quantas colheres mesmo o André precisa tomar? Olha só, 4 colheres ao dia. Então, vamos aqui, ó, 4. E vamos multiplicar pela quantidade de ml. Cada colher tem quantos ml? 5. Então, nós vamos multiplicar 4 vezes 5, que vai dar 20. Então, em um dia, o André vai tomar 20 ml, já que cada colher contém 5 ml. Então, nós utilizamos aqui a estratégia de multiplicação. Vamos usar, então, agora a estratégia de
A adição. Lembra que lá nas atividades e na aula de situação problemas, eu disse para vocês que uma das dicas que nós poderíamos fazer é sempre que possível desenhar aquilo para a gente conseguir resolver? Então nós vamos fazer o seguinte, são quantas colheres que ele iria tomar? 4 colheres, olha só, 4 colheres ele iria tomar ao dia. E quantos ml cada uma? 5 ml, então você vai identificar aqui, ó, 5 mais 5 mais 5, aqui, ó, 5, 4 vezes. Então, ao somar todas essas colheres, fazendo a soma, olha, 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Então, o total do dia, no final do dia, ele também tomaria 20 ml. Então, aí você pode também desenvolver outra estratégia de cálculo para essa situação. Muito legal, né? Porque aí você vai trabalhando diferentes possibilidades de resolver uma única atividade. Agora vamos ler essa situação problema. Numa bomba de gasolina havia 350 litros de gasolina. Já foram vendidos 135 litros. Quantos litros de gasolina ainda restam na bomba? Então lembra lá daquelas situações onde nós vamos ter aqui uma operação para identificar. Se nesta bomba já havia 350 litros, e aí lá na situação problema fala que foram o quê? Olha, foram vendidos, ou seja, aquela quantidade inicial ela foi o quê? Diminuindo. Então nós vamos fazer uma operação de subtração ou a operação de menos. Nós vamos subtrair 135 que foram vendidos para a gente achar a resposta final. Então vamos lá fazendo o seguinte, vamos subtrair a unidade. Não tem como, né? 0 não tira 5. Nós temos então que pegar emprestado com o 5 que está na dezena. Então, pegando emprestado fica 10 e o 5 fica 4. Agora nós temos condições de resolver. 10 menos 5, 5. 4 menos 3, 1. E 3 menos 1, nós temos 2. Então, nós achamos a resposta final. Quantos litros de gasolina ainda restam na bomba? Então, restam 215 litros de gasolina. Então, respondemos também essa situação. Identificamos a palavra-chave, né, que foram vendidos, e aí logo nós descobrimos que aquela quantidade ela foi diminuindo. Agora vamos resolver aqui outras situações, problemas, que a gente vai poder utilizar o cálculo mental e também você pode aí rascunhar a sua operação. Então a atividade pede que você observe as seguintes figuras. Cada figura está em litros e algumas estão em ml. Aí fala o seguinte, ó, indique os litros que cabem em cada uma dessas figuras. Então a atividade pediu em litros, tá? Mesmo depois nós vamos ter aqui algumas que são em ml. Então veja bem, na letra A fala o seguinte, olha, 5 galões de água. Cabem quantos litros dele? Olha só, se um tem 10 litros, então vamos contar. 10, 20, 30, 40 e 50. Então, em 5 galões de água, cabem 50 litros de água, ok? E você pode utilizar ainda a estratégia da multiplicação, que você vai pegar a unidade inicial que a atividade deu, que é 10 vezes 5, que dará 50 litros. Na letra B, fala o seguinte, 6 garrafas de leite, ou seja, a cada garrafa aqui tem 1 litro de leite, né? Então, vamos contar comigo também. Nós podemos fazer esse cálculo mental, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 litros, ou seja, 6 garrafas de leite, vai ter aqui dentro do seu recipiente 6 litros. Utilizando também a estratégia de multiplicação. Você vai pegar 6 vezes 1, que dará 6 litros, ok? Agora vamos utilizar a conversão em ml. E aí eu vou trazer para vocês
a atividade como estratégia de agrupamento, você vai utilizar isso, a estratégia de cálculo mental, mas eu quero trazer para vocês essa estratégia de agrupamento que vai facilitar bastante na hora de resolver a atividade. Vamos lá? Bom, a letra C fala o seguinte: 8 garrafas de limonada são quantos litros? E lá na garrafa estava em ml. Eu vou mostrar agora para vocês como a gente consegue resolver em forma de agrupamento. Então, veja bem, vamos só relembrar aqui, ó. Na imagem da limonada, fala que nós temos a cada uma garrafa 500 ml. Então, vamos resolver então com a estratégia de agrupamentos. Fala que em 8 garrafas de limonada terá quantos litros? Se lá falou que uma garrafa tem 500 ml, então a gente vai usar a estratégia de cálculo mental e agrupamento. Então, veja bem, uma garrafa tem 500 ml. Quando eu coloco mais uma de 500, a gente vai ter o quê? 1000 ml, que é igual a 1 litro. Então, aqui a gente já pode fazer rapidamente. Olha, nós temos 1 litro, 2 litros, 3 litros e 4 litros. Ou seja, em 8 garrafas de limonada, contendo cada uma 500 ml, nós teremos então aqui 4 litros de limonada. Perceberam que fica fácil essa questão do cálculo mental quando a gente faz agrupamentos? Então aqui é uma outra estratégia que nós podemos fazer. Vamos analisar agora então a letra D. Fala o seguinte: 4 garrafas de laranjada. Ou seja, nós temos 4 garrafas aqui de laranjada. Olha, vamos olhar aqui na questão quanto cada uma tinha. Olha, cada uma tem 2000 ml. Olha só, cada garrafa de laranjada tem 2000 ml. Então, lembra da informação. A cada 1000 ml, eu posso falar que eu também tenho 1 litro. E aqui, então, a gente vai usar a estratégia rapidamente de cálculo. Olha só, você pode fazer da seguinte forma. Se a cada garrafa dessa de laranjada tem 2000 ml e cada 1000 ml é 1 litro, então eu tenho aqui, olha, eu tenho 2 litros, 3 litros, não, 2 litros, 4 litros, 6 litros e 8 litros. Então, lá na garrafada de laranjada, 4 garrafas de laranjada, cada uma contendo 2000 ml, eu posso falar que nós temos 8 litros, ok? Agora vamos pegar aqui, ó, a seguinte informação. Lá na atividade fala 12 garrafinhas de leite fermentado com lactobacilos. Então, cada garrafinha tem 250 ml. Então, nós vamos usar também a estratégia. Olha só, se cada garrafinha tem 250 ml, nós vamos fazer a soma, então, olha. 2 garrafinhas, então nós podemos dizer que nós temos 500 ml. Agora, se eu juntar mais 2, nós então vamos ter um agrupamento aqui, olha, também de 500 ml. Então, 4 garrafinhas de leite fermentado, cada uma contendo 250 ml, nós vamos ter aqui então 1 litro. Ou seja, fizemos o agrupamento de 4 garrafinhas. Então, vamos pegar então mais 4. Nós já temos aqui 1 litro, mais 4 garrafinhas nós temos 2 litros e mais 4 garrafinhas nós temos então 3 litros e fizemos então esse sistema de agrupamento. Então, cada 12 garrafinhas de leite fermentado com lactobacilos, nós vamos ter aqui então 3 litros de lactobacilos. Então, fizemos a conversão de uma unidade para a outra, utilizando, então, as estratégias de agrupamento, de cálculo mental e de raciocínio lógico. Tudo bem? E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais
e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Um grande abraço, te aguardo na próxima aula.